Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 21 de junho de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da CRIA Corretora. Hoje o mercado também amanhece no positivo, subindo aí 0,20 em relação ao fechamento anterior. A Europa trabalha no 0 a 0, mas o índice futuro americano, na verdade, que é a nossa melhor referência, porque fecha perto do nosso horário de fechamento, né? Então a gente tem uma referência completa, tem uma alta bem forte. Na verdade, a Europa fechou, o mercado deu uma recuada e depois uma subida no final do dia, quando a Europa abriu no 0 a 0, precificou uma alta no futuro americano. Isso é interessante para a gente. Então, o índice futuro americano subindo meio ponto, 0,5%, o que ajuda o nosso mercado aqui no Brasil. E a gente tem as commodities mais importantes aí, que é minério fechando em queda, e o petróleo também numa queda de perto de 1%, pelo menos até agora há pouco. Isso aqui muda com muita rapidez, uma volatilidade gigantesca, mas o que é uma queda pequena em relação a essa commodity, né? Ele se mexe de 5% em 5% pelo menos, então uma queda de 1% é uma queda relativamente pequena. E eu acredito que o nosso índice poderia ter até uma abertura muito mais positiva do que foi a abertura hoje, não fosse pelo problema ontem, do que a gente só ficou sabendo no final do dia, que foi exatamente o pedido de recuperação judicial da Oi, né? Alguns credores da Oi são negociados no nosso mercado, então de certa forma é de se imaginar aí algum tipo de precificação, né, desse provável calote desses empréstimos hoje durante o pregão, né? Então, a Banco do Brasil é credor da Oi, o Itaú é credor da Oi, o Bradesco é credor da Oi. E de certa forma é de se imaginar que esses três aí tenham precificado aí esse possível calote já na abertura do pregão. Como esses três ativos juntos, né, tem um peso muito grande no Ibovespa, né, isso dificulta um pouco a alta do nosso índice futuro agora na abertura. Então é bem provável que outros ativos tenham uma alta muito mais representativa do que os bancos terão na abertura, justamente por conta dessa precificação. Se não me engano, o maior credor da Oi é o BNDES, que não negocia no mercado. Depois a gente tem o Banco do Brasil, depois o Itaú, depois o Bradesco. O Bradesco, que é o menor, parece ser credor de pelo menos 4,5 bi, né? É claro que pedido de recuperação judicial, né, não quer dizer que a empresa faliu, né? O processo de falência é um processo que pode acontecer se essa empresa não se recuperar, né? Mas o pedido de recuperação judicial já deixa, de certa forma, né, uma brecha enorme para essas dívidas pelo menos não serem pagas agora, né? E enfim, de certa forma, por mais que esses bancos já soubessem que essas dívidas aí dificilmente seriam pagas, né, isso tudo ainda não tinha sido jogado no balanço, né, como prejuízo. Então, vai sofrer um pouco na abertura, perfeito? Bom, em relação à Oi, eu não quero me estender, né? Se alguém está comprado no ativo, e eu espero que não esteja, não foi por falta de aviso, né? O mercado é engraçado. Eu vou contar uma história aqui de quando eu era pequeno, né? Eu discutindo com meu pai de algumas coisas que eu estava fazendo, e meu pai: não faça isso, meu filho. E eu falava: pai, mas eu tenho que fazer, eu não vivi isso. Se eu não viver isso, né, como é que eu vou poder falar para os meus filhos, tá certo? Para eles não fazerem esse tipo de coisa e tal. Enfim, talvez fosse alguma coisa de chegar tarde em casa, eu ainda era muito novo, alguma coisa desse tipo, mas eu me lembro claramente. Ele falou: de que adianta você falar para o seu filho se ele não vai te escutar, né? Eu passei por isso, sei que não deve ser feito, tô te falando para você não fazer e você está falando que vai fazer mesmo assim porque você quer falar para os seus filhos que não é para fazer, né? Bom, eu já vivi algumas situações de mercado nos últimos 15 anos, né, que me deu experiência suficiente para saber o que eu devo ou não indicar para as pessoas que me seguem, né? É claro que quando o mercado começa a subir de forma desvairada, descontrolada, né, criando uma bolha, né, é difícil vocês acreditarem em mim, né? Quando eu falo para vocês: tirem a Oi da sua grade de cotações, porque ativos como esse costumam dar prejuízo para quem os opera. É difícil acreditar em mim, porque é muito mais fácil acreditar em quem fala que você vai ganhar dinheiro com determinado movimento, né?
mas a experiência me mostrou que é muito difícil para a grande maioria ganhar dinheiro. É muito provável que um ou outro tenha saído de o IBR antes da grande queda de sexta-feira, antes da queda de ontem, né? Mas a grande maioria acabou perdendo dinheiro, perfeito? E de certa forma, se não me ouviu, sentiu na pele o que é operar esse tipo de papel. Então, para os que ficaram de fora e me escutaram, parabéns, se livraram de uma grande perda, né, de uma possível grande perda, e talvez vocês tenham assistido isso e sirva de exemplo, talvez vocês nunca tenham que passar por uma situação como essa, perder parte representativa do capital. Para os que não ouviram e precisaram viver essa situação, também que essa situação sirva de aprendizado para que você, na próximo mico que começar a subir, você saiba que aquilo lá não é para quem quer viver no longo prazo, talvez seja para um ou outro aventureiro, perfeito? E dito isso, vamos falar um pouco do mercado ontem. Ontem, algumas ações que a gente falou para vocês aqui do lado da compra deram start. Eu realmente tenho muito medo dessa compra porque não vejo o Ibovespa ainda bem posicionado para uma subida, mas de qualquer forma, se está no gráfico, se eu estudei, se eu determinei os pontos de compra, cumpre-se, né? Não tem que ficar, ai meu Deus, eu acho que vai cair agora e tal, não sei o quê, né? Então, deixa eu falar desses ativos para vocês. O primeiro aqui, que deu ponto de compra, foi exatamente CSMG, passou lá os R$27. Também BRAP4, também passou os 8,24, tá ok? A HGTX não chegou no ponto, felizmente. A Lojas Renner sim, acabou voltando, inclusive bastante, subiu um pouco no final do dia, voltou para o ponto anterior. A Rumo 3 também aí passou do ponto. E BBAS, aí depois é só venda, né? Venda não teve nenhuma aí que chegou no ponto de venda, né? Então, dos 5 ativos que a gente separou para compra essa semana, 4 deram start para o meu desespero aqui, né? Porque justamente muito no começo da semana, quando muita coisa vai, é sempre complicado, tá certo? Mas como eu falei, tá no gráfico, você estudou, sabia o que você estava fazendo na hora que você estudou, não tem que agora ficar com medo ou eufórico por conta de determinados movimentos, perfeito? Bom, se o mercado se segurar, eu acredito muito nessas ações que estão aqui para continuar subindo. Se o mercado cair, aí enfim, durante a semana a gente vai ter um problema para resolver, mas os nossos stops estão todos aí postados. E para quem quer saber os valores de alvo, de stop, quais as operações foram iniciadas, quais que não foram ainda, esses valores estão sempre disponíveis lá na sala de análise da Clear. Eu sempre falo delas aí no final, deixa eu falar agora no início, justamente onde que fica essa sala de análise, perfeito? Você vai entrar no site da Clear, clear.com.br, depois aqui clicar nesse banner Trade Room. Clicando aqui, você vai vir aqui em Visite a sala de análise, vai abrir uma página, você vai colocar seu nome. Lá dentro ficam 2 salas, tá certo? Você vai clicar, colocar seu nome e dar login. Uma é a sala onde eu fico durante todo o pregão, falando lá de day trade, um pouco de swing trade também, dos pontos lá quando aparecem. E a outra sala é a sala de controle de operações. Lá, essas operações que estão em aberto, que estão em andamento, ficam lá rodando em tempo real, mostrando a porcentagem de ganho ou de perda que tem no ativo, quais são os pontos de stop, quais são os pontos de alvo, e dessa forma você tem um acompanhamento de tudo que eu indico de forma recorrente durante toda a semana, perfeito? Então fica o convite para quem, mesmo para quem não é cliente Clear, pode entrar lá e visitar nossa sala de análise, perfeito? Bom, não mudou muito a situação do Ibovespa, né? Porque a gente tem no gráfico diário marcado exatamente, deixa eu ver se no gráfico de 60 isso aqui está marcado, melhor marcado. Não, vamos aqui para o gráfico diário. A gente tem aqui que se resolver, né? E eu acho que a gente precisa, portanto, romper essa região aqui que a gente pode chamar de retângulo ou de caixote, como queiram, né? Se a gente vai romper esse ponto e buscar o topo anterior, ou se a gente vai romper esse ponto e fazer o que a gente chama de ombro, cabeça, ombro, e, portanto, entrar em tendência de baixa. Por enquanto, a gente está no meio dessa consolidação, não tem viés nem de tendência de alta, não tem viés nem de tendência de baixa. Eu acho que cabe a gente esperar para onde vai ser o rompimento, né? Eu acho que se esse rompimento acontecer para cima, vai ser muito bom para esses ativos que a gente já está comprado, e para Petro, para Vale, para alguns outros. Se esse rompimento acontecer
para baixo, né, a gente vai ter que iniciar novas operações de venda, tem até algumas eleitas aí para a semana, perfeito? Eu observando o índice futuro no gráfico de 60 minutos, né, eu percebi o seguinte, tinha uma consolidação menor aqui nesse gráfico de 60 que o índice conseguiu romper. Ele veio e corrigiu ontem exatamente no ponto que era suporte, tá? É muito importante que o índice futuro hoje não perca essa região de 51.200. Então marca aí no teu gráfico, 51.200. Abaixo desse ponto, né, ele volta para a consolidação, abaixo desse ponto, muito provável inclusive que a gente consiga operações de venda no intraday, tá? Ele acima disso é lindo, muito bonito, pode alavancar aqui uma nova alta. Então fica muito atento aí com a região de 51.200 pontos, perfeito? Bom, já são 9h20 da manhã, a partir de agora passo a responder as perguntas de vocês. Hoje eu pedi para que o chat fosse moderado, não estava dando, a gente não conseguia ver as perguntas para vocês, né? Pelo menos durante a apresentação, eu acho que o chat tem que ficar para responder as perguntas de quem está com dúvida, né? Virou um bate-papo danado, eu acho que é uma coisa que pode até ser feita fora do horário, né? Então hoje eu pedi para liberarem apenas as perguntas relacionadas ao que a gente está falando aqui. Então peço para que vocês coloquem o ticker do papel, se está comprado, se está vendido, se quer comprar ou se quer vender para a gente fazer a análise aqui, tá ok? Vamos lá começar com Carlos, aliás com Gandara, comprei 1.000 papéis de CEMIG e CESP, vendo carrego, já que elas estão com a queda acumulada em 46%, não é para tradear, aguardar no longo prazo, posso deixar para não... Olha, Gandara, eu opero tendência, para mim se está caindo 46% no ano é porque a ação está em tendência de baixa, não porque está barata, né? O conceito de estar barato não serve para análise técnica, perfeito? Não faz sentido a gente achar que algo está barato, né? Por exemplo, antes de ontem a Oi estava batendo R$2. Como ela veio de 100, você pode achar, a Oi está barato. Hoje ela está valendo R$1 e nem vai negociar, porque entrou em recuperação judicial, vai ficar um baita de um tempo aí sem negociar. Sabe lá Deus a que preço vai voltar, sabe lá Deus o que vai virar o dinheiro investido nela, perfeito? Então esse conceito de estar barato, ele serve na hora de comprar uma televisão, que custava 5.000, agora custa 2.500, serve na hora de comprar um carro, que lançaram um novo modelo, então o preço dele que era de 80.000 caiu para 60. Agora, não serve para o mercado de ações. Ah, eu comprei por longo prazo. Ok, então use para isso a análise de fundamento. Olha, essa empresa tem bom fundamento, o preço dela caiu, portanto, os números de fundamentos melhoraram, eu vou comprar porque, enfim, ela tem bons números, tem bom fundamento, ou seja, a empresa tem valor. Agora, comprar porque o preço caiu é algo que, na minha opinião, não faz muito sentido. Então, não dá para achar que isso é algo que vai ter sucesso no longo prazo, tá certo? O que está barato hoje, a tendência é que fique cada vez mais barato nos próximos pregões, perfeito? Da mesma forma que o que está caro hoje, a tendência é que fique cada vez mais caro nos próximos pregões, né? Então, esse conceito do tá barato não serve para o mercado de ações, perfeito? André, o que você acha de CARD 3? É a pergunta do Carlos Iglesias. CARD 3, vamos lá. Bom, é um ativo que cada vez fica mais barato, né, ô Carlos? Porque está em tendência de alta, né? Aliás, fica cada vez mais caro, né, porque está em tendência de alta. Mas é um ativo que, primeiro, tem uma liquidez um pouco mais reduzida, então tem que tomar cuidado com o tamanho de capital que vai colocar nesse ativo para dar conta de stopar uma operação, tá certo? E segundo, que não está no ponto de compra, né? Eu falo para vocês que só ponto de entrada não é suficiente para a gente ter sucesso no longo prazo. Se a gente comprar aqui com alvo no topo anterior, tá certo? E com stop no fundo anterior, a gente vai correr mais risco na operação do que tem de alvo. Tá? Então não é uma operação para se entrar nesse momento. Tá? Então o nosso alvo está em azul, o risco está em vermelho. Né? Mas é um ativo que, passando por uma correção e fazendo um pivô interessante, daria para pensar em compra sem nenhum problema. Tá ok? O ZIM 5, comprado em Usiminas 5, perfeito. Vamos, Usiminas 5 tentando romper, se ela ficar acima de 2,10, ela fica acima no pivô de alta no gráfico diário, ok, está justificada a compra, é isso aí mesmo. Ela tem tendência de alta, Baia, nenhum problema aí em estar comprado no ativo, tá? A gente precisa ficar atento com o stop abaixo de 1,97, 1,98, que é o fundo anterior, e vamos torcer para que ela ganhe força e consiga aí superar esse ponto de 2,10, que é a principal dificuldade dela no gráfico diário, tá ok? Cezan, estou comprado. Cezan 3, vamos lá, Cozan. Perfeito,
também é um ativo em tendência de alta, recuou bastante aqui, mas não rompeu os fundos anteriores aqui embaixo, então está tudo ok. A única dificuldade dela é que o stop, inclusive no gráfico de 60, está muito aqui embaixo, ele é abaixo aí de R$31, né? Ele está abaixo aí de R$31, talvez valesse a pena até usar alguma coisa baseada em gerenciamento de risco para não ficar tão longe do preço, certo? Fique atento com esse topo, 34,62, e também com essa linha de tendência que pode ser traçada aí no gráfico de 60 minutos, tá? Ao que parece, ela está encontrando dificuldade nessa linha, quem sabe este ponto aqui serve ao menos aí para uma realização parcial, perfeito? Vale sim que está congestionada, porém um canal de alta no gráfico de 15 minutos. Como ler isso? Bom, que gráfico você opera? Porque o que acontece demais? Ah, eu opero o gráfico diário, mas lá não tem trade, então eu vou para o gráfico de 60 para ver se eu encontro uma operação. Eu costumo falar para os meus clientes lá que me acompanham na sala ao vivo, né? Eu não estou aqui para passar a operação para ninguém, eu estou aqui para seguir uma estratégia. Eu acho que ganhar dinheiro no mercado tem a ver com seguir uma estratégia. Então a pergunta que eu te faço é, que tempo gráfico você opera? Se você operar o gráfico diário e ela está congestionada no gráfico diário, significa que não tem nenhuma operação para fazer, porque não existe estratégia que funcione com gráfico congestionado. Então, senta, espera ela ter tendência de alta para você comprar ou ter tendência de baixa para você vender. Agora, se opera o 15 minutos e lá ela tem um canal de alta, então opere o canal de alta do gráfico de 15 minutos. O que não dá é para você ficar buscando uma operação e procurando 20 tempos gráficos diferentes para achar a sua operação. É melhor seguir a sua estratégia, tá ok? Então, se opera gráfico diário e está congestionada, espera ter tendência, né? No mínimo, você não vai perder dinheiro, no máximo você vai ganhar a possibilidade de estudar outros ativos e quem sabe nesses outros ativos achar tendência e, portanto, ter mais facilidade na hora de operar, tá ok? Vamos lá. O pessoal do YouTube está reclamando que o vídeo ficou fora, cara. Acho que é só dar um enter, né? Mas continua do mesmo jeito. Vamos lá. André, bom dia. Tenho posição comprada em fertilizantes Ehringer. Minha estratégia é stop abaixo de 1,74. Vamos ver aqui, FRER3. Bom, já fazendo todos os disclaimers possíveis, né? Esse é um ativo que tem uma liquidez um pouco menor, então tem que tomar bastante cuidado aí com a quantidade de capital para colocar no ativo mesmo, tá? Então faz sentido aí tomar bastante cuidado aí com essa operação em fertilizantes Ehringer, tá? Bom, eu acho que 1,74 é ok, é um stop no ponto certo, tá? Eu acredito numa grande dificuldade desse ativo aí na região de 1,90. Acima de 1,90 eu acho que ele vai muito bem, enquanto não está acima desse 1,90 é que a coisa fica um pouco mais complicada, tá? Então esse ponto aí de 1,90 é o ponto que precisa ultrapassar o mercado para a gente se sentir aí muito mais à vontade para ficar nessa operação por mais tempo, perfeito? Vamos lá, BVMF3 comprado para venda, BVMF3 comprado para venda. BVMF3 comprado para venda. Difícil aqui entender aqui, o Gomes. Você está comprado ou você está vendo o ativo para venda, né? Se tiver comprado, fique muito atento aí com essa região de 16,94, tá ok? E se tiver vendo o ativo para venda, né? Por enquanto ela fez, vamos lá, uma só perna de correção, né? Se agora ela não romper o topo e começar a cair a partir daqui, aí você começa a pensar em venda, né? De repente aí com difusor cruzado para baixo, que já está, na verdade, cruzado para baixo, a gente tem aí uma condição de entrar numa operação de venda aí muito mais tranquila e sossegada. Ou seja, para a venda depende do desenho do que o gráfico vai fazer, né? Para compra, eu não vejo nada no momento. Para quem está comprado, ótimo, vai tentando seguir, ficando atento só com essa região aí perto dos R$17, perfeito? Comprado em PECAR 4, vamos lá. Bom,
Eduardo, PECAR 4 no gráfico diário ainda não tem tendência de alta, mas tem tendência de alta no gráfico de 60 minutos, né? A gente chamou atenção várias vezes aqui para vocês, né? Quando você tem tendência de alta, a onda de alta costuma ter pelo menos 100% do tamanho, né, da onda anterior. Nesse caso aqui até ultrapassou essa região de 100%, mas acabou voltando, ou seja, a operação de gráfico de 60 minutos já aconteceu. Então eu ficaria bem atento para colocar, de repente, um stop abaixo da mínima de ontem, tá? Não precisa de um stop muito maior que esse, não. Abaixo da mínima de ontem já é o suficiente. Abaixo disso, ela já volta aí a não ter nada tão muito bem definido no gráfico diário, a ter um recuo um pouco maior no gráfico de 60 e não ter mais operação. Agora, o que me chama a atenção é exatamente esse padrão de candle numa região de muita resistência, que é a média móvel de 72, né? Esse candle a gente chama ele de estrela cadente, né? Que é um candle que depois de uma forte subida, e aqui nós temos uma subida de quase 14%, né? Costuma aí trazer uma correção, pelo menos, dos preços, tá ok? Esse candle só tem algum valor se confirmado, portanto, de repente, se o preço romper a mínima de ontem, né, vale a pena cair fora da operação já, perfeito? Vamos lá. O que acha de MEAL 3, 1003? Eu nunca vi isso aqui, será que... Então, vamos ver aqui. É um volume financeiro aqui de 644 mil reais, né? Então, não tem muita liquidez, né? E além disso, é aquele tipo de ação que entra em tendência, faz um movimento forte e depois consolida, né? Neste momento consolidando. Se for tradear esse ativo, espera o rompimento dessa consolidação, ou para baixo ou para cima, né? Mas nesse momento, desde novembro, né, o ativo realmente não faz nada. Está aí morto, esperando alguma coisa, sei lá, acontecer, tá? Então não tem dinheiro para ganhar aqui por enquanto no papel. Não tem volatilidade nenhuma, tá ok? Comprado em Petro em 9, sua análise. Petri 4, ao pedido do Marlboro. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no gráfico de 60 Marlboro, olha só. Tá vendo aqui esse topo anterior? Para essa sua operação ter uma chance boa de fluir, a Petro precisa romper essa região de 9,40. Rompendo essa região de 9,40, ela abre caminho aí para subir até os 10,50, que é o topo anterior dela, tá? Mas eu acredito que ontem você devia ter saído aí de pelo menos parte da operação quando ela veio aqui nos 35, né? Para iniciar novamente ou aumentar a mão quando ela ultrapassasse esses 9,40. Então, a resistência é realmente muito forte, né? Agora, a torcida aqui é para que ela encoste nessa média, né, e volte a subir para testar de novo esses 9,40, dessa vez com mais força para romper, perfeito? Mas se eu fosse, se eu tivesse nessa operação, eu já pensaria nesse stop abaixo desse fundo aqui, ó, abaixo de 8,70, né? Porque abaixo disso ela volta para uma consolidação terrível no gráfico de 60, aí tudo é provável, inclusive romper esse topo aqui embaixo. Aí não valeria a pena mais pensar em ficar nessa operação de forma nenhuma, tá? Então, Petro tem que ganhar força para romper essa 9,40, que é exatamente onde tem esse caixote, e não pode cair abaixo de 8,70, senão tudo fica nebuloso, feio e complicado, perfeito? Comprado em YouTube 4. Bom, a gente está vendido em YouTube 4, né? Mas se você está comprado, deve ter enxergado algum elemento gráfico que te mostrava tendência de alta, né? Na verdade, a gente está vendido, acreditando aqui num pouco de queda por conta do rompimento desse troço aqui, né? Que é esse caixote que eu chamo. Ela até fechou ontem um pouco acima disso, torço para que caia e rompa o fundo. Aliás, este ponto aqui, que para mim é o mais importante, que é o que vai definir se a minha venda vai dar certo ou não, o rompimento de R$28, é para você o ponto de stop. Abaixo disso, realmente não acho que vale mais a pena ficar. Ok, Ale? Abaixo disso, o mercado mostra aí uma grande dificuldade em permanecer, pelo menos tentando uma tendência de alta, tá ok? Vamos lá. BBSE3 comprado.
Bom, BBSE3 vive uma consolidação também, igualzinho a gente marcou lá em PET4, igualzinho tem aos montes por aí, né? Ontem tentou romper essa consolidação, não conseguiu. O ideal é que hoje, se não conseguir romper esse ponto, você pode sair até parcial do ativo ou sair todo do ativo e volta a pensar em compra quando o ativo romper essa região, quem sabe acima de 29,30, 28,30, né? Porque a coisa mais terrível que tem é ficar comprado na consolidação, quando o preço passa dias e dias e dias e dias sem uma tendência definida. Então é realmente muito difícil tentar ganhar dinheiro numa situação como essa, né? Então de repente vale a pena, neste ponto em que ela está, cair fora da operação, perfeito? Eco Rodovias para compra, Ecor 3 para compra, Eco Rodovias para compra. Bom, eu não vejo ela, não gosto tanto do papel nesse momento para compra, porque acho que ela tem feito pernas muito pequenas e o risco ficou grande, seria abaixo de 7,44, mas se achar que ela vai romper o topo e se embora, é isso aí, compra agora, não precisa esperar nada, stop abaixo de 7,45, torcida aqui para que ela rompa esses 8,50 que é o topo anterior, e aí sim acaba ficando justificada uma operação, tá ok? Bom, YouTube a gente já falou. Aliás, o Ale eu acho que está vendido em Tube. Quem está comprado em Tube é o Marco, né? Perfeito. Bom dia, André. Ainda dá para entrar em BRAP 4? Depende, né? A gente sempre paga no máximo 0,5% de spread em relação ao nosso preço de entrada. Se ela estiver aí nessa região de 8,24, ainda dá para entrar, tá ok? Agora, se ela abrir abaixo disso, espera ela ficar acima de 8,24 novamente, né? Deixa eu ver como é que está o índice futuro. O índice futuro despencando, já voltou para consolidação, ficando feio, né? Provavelmente o pessoal está entendendo que os bancos vão abrir com um gap grande de baixa, né? Bom para a gente que está vendido em Tube, ruim para quem está comprado com banco, né? E o índice está despencando, então é muito provável aqui que a gente tenha um grande problema com BRAP 4 aí já na abertura, ela vai abrir abaixo de 8,24. Se for o caso, companheiro, o que você vai fazer? Você vai aí esperar ela passar do 8,24 para pensar em compra novamente, tá ok? CPFE3 para compra, CPFE3 para compra. Essa aqui está bem esticada, Carlinhos, né? Já está fazendo uma perna muito grande de alto, uma perna aí de 13, 14%. Então vale a pena esperar uma correção para que depois dessa correção a gente pense aí numa compra do papel, tá ok? André, JBSS3 para compra. Então, olha só, como é terrível esse processo de consolidação e como a gente precisa ter paciência para ganhar dinheiro no longo prazo, né, Celler? Olha só, vocês me perguntaram nas últimas 2 semanas, pelo menos umas 50 vezes sobre compra em JBSS. Aí eu falava, pessoal, vai no gráfico de 60, traça um caixote lá, né? A gente traçou aqui para vocês. Enquanto não romper isso para cima, não tem compra. Só vai ter operação se romper isso aqui para baixo. Pois bem, rompei e agora tem venda. Ela tem tendência de baixa no gráfico de 60, né? E quando a gente olha no gráfico diário, ela tem de novo tendência de baixa no gráfico diário. Então, não faz sentido aqui apostar na compra, tá? Agora, eu vou falar algo aqui e veja só, essa é a minha opinião, né? E contra JBSS não tem nada comprovado. Mas todas as vezes que o pessoal fuça com BNDES, com uma coisa aqui e outra ali em relação a empréstimo e tudo mais, vocês já perceberam que aparece o nome da JBSS? Olha só, por enquanto, até onde eu sei, nada foi provado contra a empresa, tá certo? Portanto, ninguém aqui está julgando e falando qualquer coisa, além de que existem indícios de envolvimento com a JBSS, com alguma coisa um tanto quanto complicada, né? Então, só para a gente que já teve o exemplo de Oi agora, acontecendo agora, de gente aí vai ficar com dinheiro preso aí, sabe lá Deus quanto tempo, que a ação nem negociar vai mais. Só para a gente não passar por uma situação como essa, que tal se a gente não falasse de compra em JBSS nos próximos meses, entendeu? Para que, de repente, um gap de 10, 15, 20% de queda não tirasse uma parte representativa do teu capital. O risco, na verdade, não é alguma coisa objetiva, né? Por exemplo, a minha estratégia é objetiva. A estratégia de correção nas médias, eu sigo 7 etapas até chegar no momento em que eu falo, bom, então eu posso comprar. São etapas extremamente objetivas. O risco, ele às vezes pode ser para mim desse tamanho e para você desse tamanho.
Neste momento, eu acho que um risco numa empresa, Petro, Vale, siderúrgicas, bancos, é um risco desse tamanho. Em JBSS é desse tamanho, né? Justamente por conta aí dessas possibilidades de envolvimento que existem com ativo. Então, eu acho que não vale a pena a gente colocar nosso suado capital, né, que a gente suou para ganhar, num ativo que tem uma percepção de que o risco de uma operação nela é muito grande, pelo menos na compra, tá? Então, eu, neste momento, se fosse meu dinheiro, eu não colocaria numa compra neste papel, tá ok? Bom, 9h40 da manhã eu vou parando por aqui, mas durante todo o pregão estarei lá na sala de análise da Clear. Mais uma vez, como o convite já fiz no começo, fica mais uma vez o convite para vocês participarem. É só entrar no nosso site e visitar a sala de análise, perfeito? Agradeço a presença de todos, um grande abraço e amanhã a gente está de volta às 9 da manhã em mais um Bom Dia Mercado. Até lá!